Fala galera, beleza? No vídeo de hoje vamos falar de solubilidade, coeficiente de solubilidade e vários exercícios muito bons que vão ajudar muito você para estudar para o Enem e para os outros vestibulares, beleza? Acompanha aí! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix. É isso aí galera, beleza? Tá aí uma nova aula, né? Hoje sobre solubilidade. Vamos entender como é que funciona essa característica muito importante das soluções, tá certo? Para começar, a gente vai começar falando sobre o que é, né, a solubilidade. Então, solubilidade é um termo que nós utilizamos para descrever uma propriedade física das substâncias de se dissolverem ou não em um determinado líquido, né? Por exemplo, aqui nós temos o açúcar quando ele é dissolvido na água, né? Ali tem uma certa solubilidade, ou seja, uma parte do açúcar vai poder ser solubilizado, vai poder ser dissolvido na água e outra parte não. Então ele tem um limite de solubilidade. Para isso acontecer, a gente tem que lembrar de soluto e solvente. Soluto é aquela parte que vai ser dissolvida, é a substância que é inserida, é dissolvida no solvente, tá certo? E o solvente é aquele que está em maior quantidade e vai abrigar, vai receber soluto, tá certo? É interessante a gente lembrar, e aqui tem um lembrete, né? Vou deixar um card aqui em cima, que fala de uma outra aula que eu dei anteriormente, falando sobre as dispersões. A dispersão acontece quando nós temos um soluto e um solvente. Então o soluto ele é inserido no solvente e vai produzir assim uma solução, que também é um outro vídeo que está aqui no canal. Eu vou deixar a descrição aqui em cima, tá certo? Então nisso, quando nós temos uma mistura homogênea que só tem uma fase, nós vamos ter então uma solução, tá certo? E agora, quando nós tratamos de solubilidade, quem é o alvo aqui? É o soluto. Por isso nós vamos falar da classificação dos solutos, que é uma coisa muito importante quando se trata de solubilidade. E os solutos podem ser classificados em solúveis, pouco solúveis e insolúveis. Os solutos solúveis são aqueles que podem ser dissolvidos no solvente. Já os pouco solúveis têm uma certa dificuldade para serem solubilizados. E os insolúveis não se dissolvem de jeito nenhum, nem que a vaca tussa. Beleza? Um princípio importante que a gente tem que levar em consideração é semelhante dissolve semelhante. O que isso significa? Onde isso se aplica? Nós estamos nos referindo às substâncias polares e apolares. Nesse caso, substâncias polares vão solubilizar substâncias polares, substâncias apolares vão solubilizar substâncias apolares. Como exemplo, nós temos aqui a água, que ela tem um polo, né? Ela tem polos positivo, né, e negativo. Que polaridade é essa? É uma diferença, né, da soma total dos momentos, né, polares, ou seja, uma quantidade de carga, né, que vai ser direcionada para um elemento ou outro. No caso aqui do CO2, há um equilíbrio, né, nesse momento dipolar. Por isso eles são chamados de moléculas apolares. Eles não têm uma diferença, não têm uma tendência de ter polaridade. Mas a água não, ela já tem essa diferença e por causa disso apresenta polaridade. O oxigênio tem mais tendência a ser negativo e o hidrogênio tem mais tendência a ser positivo. No caso aqui da água, ela é parcialmente positiva, o hidrogênio é parcialmente positivo e o oxigênio é parcialmente negativo, tá certo? Com isso, nós temos um exemplo aqui que eu trouxe para vocês da gasolina, que é o hidrocarboneto apolar, né? E a água é polar, uma substância polar. E os dois não se misturam justamente por causa dessa característica. Vocês podem ver nessa foto que nós temos a gasolina na parte de cima, né? Ela tem uma densidade menor que a água, por isso ela fica na parte de cima, e a água na parte de baixo, e ambos não se misturam, né? E também outro exemplo seria o álcool e a água. O álcool é polar e a água polar, eles sim vão se misturar. Já o álcool e a gasolina não se misturam porque o álcool é polar e a gasolina é apolar. E aí vai ser a mesma característica aqui
da água e da gasolina, tá certo? Já o óleo e a água, eles não são misturáveis, né? No caso aqui, a gente tem até um meme que a gente tem, né? A gente brinca dizendo que o óleo é hidrofóbico. Por que que ele é hidrofóbico? Porque ele não pode se misturar com a água, tá certo? Então, óleo apolar, água polar, e por isso não se mistura, tá ok? E também a solubilidade dos sais é diferenciada justamente pela classificação. Os sais geralmente são mais solúveis e alguns sais são praticamente insolúveis, né? Ou pouca solubilidade. Um exemplo que eu trouxe aqui para vocês é o sulfato de bário, onde uma parte dele vai ser solubilizada, mas uma grande parte não vai, e vai acabar formando uma solução saturada com corpo de fundo, tá ok? E para a gente descrever essa quantidade, essa capacidade de solubilidade de uma substância, nós temos o chamado coeficiente de solubilidade. O que esse coeficiente de solubilidade faz? Ele, na verdade, vai determinar a capacidade máxima que um soluto pode dissolver uma determinada substância em determinada faixa de temperatura e pressão. Isso é uma coisa interessante para a gente considerar. Na aula anterior a gente falou sobre soluções e nisso eu trouxe aqui o exemplo do sal de cozinha, né? O sal de cozinha, o NaCl, ele tem um coeficiente de solubilidade de 36 gramas de sal para 100 gramas de água. Então, esse é o coeficiente de solubilidade do sal de cozinha, do NaCl. 36 gramas para 100 gramas de água. Nesse exemplo aqui, ó, nós temos 20 gramas dissolvido em 100 gramas de água e aí ele vai dissolver completamente. Nesse outro nós temos o limite, né? 36 gramas dissolvidos em 100 gramas de água. Ele vai ser dissolvido, vai ficar no limite da solubilidade, mas vai conseguir ser dissolvido, tá certo? É uma solução saturada. Quando você coloca qualquer valor acima de 36, no caso aqui foi colocado 40, então o que acontece? O excedente vai ficar no fundo, né? Vai formar um corpo de fundo, então vai ser uma solução saturada com um corpo de fundo. E diferentes substâncias apresentam diferentes coeficientes de solubilidade. Tudo depende muito, né, do tipo, da natureza desses materiais e do solvente e a temperatura que vai ser utilizada também. Quando nós aumentamos a temperatura, isso pode aumentar a solubilidade da maioria das substâncias. E com exceção dos gases, que vão ter esse aumento da solubilidade quando nós aumentamos a pressão. Aqui eu trouxe um exemplo, né? A solubilidade dos gases aumenta com o aumento da pressão, né? Isso quando os gases vão ser solúveis em água. Por quê? Porque com o aumento da pressão, as moléculas vão ficar mais próximas. E como elas vão ficar mais próximas, vão colidir mais e a possibilidade delas se solubilizarem é maior. Já a maioria das substâncias sólidas, principalmente os sais, aumentam a sua solubilidade com o aumento da temperatura. Isso acontece, por exemplo, quando nós pegamos uma solução saturada de corpo de fundo, aquecemos essa substância e ela agora vai ser uma solução supersaturada, tá certo? Onde nós vamos ter aquele soluto que vai ficar todo dissolvido, né? Mesmo aquela parte que ficou ali formando o corpo de fundo, agora vai ficar toda dissolvida na substância, toda inserida na substância. Lembrando que a solução supersaturada é uma solução que ela é muito instável. Então qualquer perturbação no sistema pode fazer com que ela volte a formar o corpo de fundo e aí ela deixe de ser uma solução supersaturada e se torne uma solução saturada com corpo de fundo. Beleza? E como nós calculamos o coeficiente de solubilidade? Nós temos aqui uma fórmula que é muito simples, né, da gente identificar, para a gente fazer esse cálculo do coeficiente de solubilidade, que é CS igual a 100 vezes M1 dividido por M2, sendo que M1 é a massa do soluto e M2 é a massa do solvente, tá certo? E aqui nós temos um exemplo. Nesse exemplo está escrito: o coeficiente de solubilidade de um soluto é de 60 gramas por 100 gramas de água a 80 graus Celsius. Como determinar a massa do soluto necessária para saturar 80 gramas de água nessa condição de temperatura? Então aqui ele já dá o coeficiente de solubilidade, tá certo? E
Só que nesse caso, ele quer saber qual é a capacidade de solubilidade do soluto em 80 gramas de água. Se fossem 100 gramas de água, nós saberíamos que era 60. Como é 80, é menos de 100, nós vamos ter que efetuar um cálculo para descobrir, tá certo? Para isso, nós vamos utilizar a fórmula que foi dada, né? Muito simples, a gente só substituiu os valores pelos que já são dados aqui, e nós vamos ter o seguinte: 60 é o coeficiente de solubilidade, né? Igual a 100 vezes M1 dividido por 80, tá certo? Que é a massa do solvente, que é a água. Nisso nós vamos ter a multiplicação, esse 80 que está dividido aqui vai para o primeiro membro, né? Vai ficar 80 vezes 60, vai dar 4.800. E aí a gente pega esse 100 que está multiplicando M1, a gente vai isolar o M1, 100 vai dividir esses 4.800, vai ficar 4.800 dividido por 100, e nós vamos ter o resultado do M1 igual a 48 gramas, tá certo? Esse 48 gramas é a massa do soluto que vai ser possível dissolver em 80 gramas de água, beleza? E como que o coeficiente de solubilidade pode ser representado? Além da fórmula textual, né, vindo no problema, como nós vimos anteriormente, ele também pode ser descrito na forma de gráfico e tabela. Aqui eu tenho uma tabela, né, com as escalas de temperatura e solubilidade para cada temperatura, tá certo? E essa mesma tabela que está aqui ao lado pode ser representada graficamente, onde eu posso pegar pontos dessa tabela, por exemplo, aqui 30 graus Celsius e a solubilidade 44,5. Eu identifico eles aqui nesse gráfico, 30 graus Celsius, 44,5. Ok? E isso pode ser utilizado para qualquer faixa de temperatura e encontrando a mesma solubilidade no gráfico, como vocês podem ver nessa descrição. Tá ok? Então, quando nós expressamos os coeficientes na forma gráfica também, nós podemos denominar eles também de curva de solubilidade. Aqui nós temos uma representação dessas curvas de solubilidade para diversos sais, e essa aqui é a facilidade disso, onde nós podemos representar vários sais no mesmo gráfico. Por exemplo, aqui o nitrato de potássio, nós podemos ver a solubilidade dele aumentando, né, de acordo com o aumento da temperatura, assim também como o cromato de potássio, o cloreto de sódio, que aumenta pouco, mas à medida que a temperatura vai aumentando, ele dá uma certa acréscimo, né, na sua solubilidade. E por outro lado, o sulfato de sério, né, diminui a sua solubilidade à medida que a temperatura vai aumentando, né? Então ele tem uma característica diferente dos demais. Bom, e nós temos também um exercício para a gente entender melhor esse assunto, né, e ficar bem ligadão com o que está acontecendo, tá certo? Então aqui, ó, primeiro, né, da PUC Rio de Janeiro, observe a figura abaixo, que representa a solubilidade em gramas por 100 gramas de H2O, água, né, de 3 sais inorgânicos numa determinada faixa de temperatura. Então nós temos aqui, ó, iodeto de potássio, cloreto de sódio e sulfato de lítio. E vamos entender o que está acontecendo nesse gráfico, né? Então, o que acontece? À medida que a temperatura vai subindo, a solubilidade do iodeto de potássio vai aumentando. A do cloreto de sódio permanece estável e a do sulfato de lítio diminui, tá certo? Então, a gente entendendo o que está acontecendo nessas três situações, agora sim a gente vai ler as alternativas para ver o que mais se enquadra, tá certo? Então, na letra A, nós podemos ver aqui que a solubilidade dos 3 sais aumenta com a temperatura. Isso é verdade? Não, porque a única solubilidade que aumenta com o aumento da temperatura é do iodeto de potássio. O aumento da temperatura favorece a solubilização do sulfato de lítio? Também não. A gente vê que com o aumento da temperatura, a solubilidade do sulfato de lítio diminui. Então não favorece, ela desfavorece a solubilização do sulfato de lítio. E na letra C, a solubilidade do iodeto de potássio é maior que a solubilidade dos demais sais na faixa de temperatura representada? Sim, né? Nós vemos que a solubilidade do iodeto de potássio aumenta e ela sempre é maior do que qualquer outros dois nessa faixa de temperatura. Então a gente vê que a alternativa correta é a letra C. Mas vamos continuar vendo as outras alternativas. Letra D, a solubilidade do cloreto de sódio varia com a temperatura? A gente pode ver que não, ó.
permanece a mesma, é uma reta, tá certo? A solubilidade de 2 sais diminui com o aumento da temperatura? Não, apenas de um sal, de outro permanece estável e o outro aumenta. Beleza? Então aqui nós temos mais exercícios para vocês, né? Esse segundo aqui é bem semelhante a esse que nós conseguimos resolver agora há pouco. E vocês vão poder resolver isso aí tranquilamente. Tentem fazer, né? É importante que vocês façam isso, que é para ficarem bem ligados aí com relação a esse assunto, tá certo? Mais um de gráfico também, como eu falei, os gráficos são muito comuns nas questões do Enem, do PSC, do CIS, diversos vestibulares que acontecem por aí, tá? É bom você entender como que um gráfico funciona, tá certo? Muito obrigado pela companhia de vocês, muito obrigado por ter acompanhado o canal, continue assistindo nossos vídeos, se inscreve, deixa o seu like, comenta qualquer dúvida que você tiver, que eu retorno logo em seguida, tá bom? Valeu, um abraço!